E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus, né? Na verdade, o nome é do Trono, eu sempre falo direto do Trono. E a gente está aqui para continuar falando aí sobre Jesus Cristo na perspectiva de João. Que maravilha, hein? João, esse discípulo amado por Jesus, e ele consegue descrever aí maravilhosamente a questão da vinda de Jesus, né? O amor de Jesus por cada um de nós, a transformação aí. E ele consegue falar sobre a morte e ressurreição de Cristo, a verdadeira missão, né? E ele vem falando também sobre o Espírito Santo de Deus, que ele vai deixar aí, que Jesus Cristo deixa aí para que possa não só nos consolar, mas também nos ensinar na palavra. E que esse amor infinito, esse amor transformador vem do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas e que é exatamente o que nos faz amar e adorar a Deus verdadeiramente e buscar a sua presença, né? O Espírito Santo de Deus é aquele que mostra, convence, converte, transforma e sustenta aí a nossa vida todos os dias, né? Aguardando aí o Marcelão entrar. Enquanto a gente aguarda, eu queria pedir desculpa por ontem, que a gente não pôde comparecer, eu tive um imprevisto e aí tive que, infelizmente, resolver umas coisas de última hora. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E também me atrasei aí uns 5 minutinhos, mas foi porque uma coisa fantástica estava acontecendo e aí eu não ia conseguir abrir mão de ver essa coisa fantástica, né? Seu João Fernando Lima Cássio descendo 4 degraus sozinho. Olha que maravilha, né? É uma bênção de Deus. Minha mãe é muito corajosa. Eu ainda sou meio covarde com relação a isso, né? Ela que tem coragem de ir lá e colocar ele para descer os degraus sozinho. E ele vai lá. Mas é muita coragem. Enfim, aí eu tava olhando ele e acabei me distraindo com relação ao horário. Eu queria pedir desculpa para vocês. Mas é fantástico, né? E aí, Marcelão? E aí, como é que tá? Belezinha? Tudo bem, graças ao nosso bom Pai que está no céu. Ainda bem que ele tá lá, né? E nos nossos corações, é claro, né? Todos os dias, o Todos tempo os todo. Isso aí. 24 horas. E se o dia tivesse 25 horas. E após? Ai, ai, tem alguma coisa errada aqui. Vambora. É? A gente Capítulo vai vinte e falar de cinco de Jesus lá no João. Getsemane, né? Eu vejo, olha, Jesus no Getsemane. Cara, é tipo, É, de tirar o fôlego. É um momento assim, né? fantástico. De vontade de chorar. É, literalmente. É um momento de tirar o fôlego mesmo. Eu acho que é o momento mais esperado, né? Ali, tanto por Jesus quanto por Deus e por toda a humanidade. Infelizmente, muitos naquela época não entenderam, né, esse propósito, porque estavam ali vivendo, né, e aquele momento e não entenderam. Mas também se eles tivessem entendido o verdadeiro propósito ali, não teria acontecido, né? Porque eles não iriam querer crucificar Jesus Cristo, né? Quem ia querer É. crucificar Então, Jesus? e você tá dando spoiler já do capítulo até de amanhã, né? Claro, por que não? Manda bala, né? Ai, meu Deus. Dá um medo quando o Canva atualiza. Quando alguma coisa atualiza, dá um medo. Eu sou um cara que eu tenho aversão à mudança. É muito difícil de eu querer mudar as coisas. Quando eu mudo o cronograma, quando eu mudo alguma coisa na minha vida, eu fico assim, tipo, putz. E aí eu tô vendo aqui no meu celular o Canva atualizando, me dá até um medo. Eu disse, quem é que vem por aí? É, porque a atualização geralmente é assim, né? Atualiza com novos bugs, né? É, com novos erros.
Principalmente o Instagram, quando fala para corrigir uns erros e deixar outros para vocês. Porque nós fazemos assim, tudo lindo e maravilhoso, conforme o Ai, meu desejo do Deus. nosso coração. Mas vamos lá, vamos Jesus é lá. A gente preso. vai de João. Hoje, João não tem. João tem erros, mas Jesus não. Jesus não atualiza com bugs. João era irmão de Jesus, né? É, João Jesus não atualiza com bugs. É, não. Ele não atualiza com novos erros. Ele era irmão de Jesus, é? João era irmão de Jesus, não era? Eu tenho que confirmar, Marcelo. Tem um João que é irmão de Jesus, sim. Agora, eu não tenho certeza se é esse João. Então você vai Realmente você entender me no chamou a capítulo de atenção de amanhã. uma coisa que eu não prestei atenção até agora. É verdade mesmo. Eu No vou capítulo de amanhã confirmar ele isso. fala lá. No capítulo de amanhã você vai entender. É, Olha lá, no 19. 19 ele olha bem para os olhos de Maria e fala assim, e estava lá Maria e João, o esse discípulo João amado. mesmo, né? Mas é esse João ou é outro João que ele está olhando? Porque assim, João está contando. Eu tenho que olhar isso aí. Eu sei Olha, que olha, olha. Jesus tem um irmão chamado João, mas eu não estou me lembrando se é esse. Eu tenho que olhar. Eu não sei, também não sei Eu sei não. que ele olha mesmo, ele olha e fala, né? Eis aí seu filho, filho, eis aí a sua Eu estou mãe, muito errado né? aqui nesse processo, é. Mas eu vou confirmar se é esse João. Tá Tá bom. aí, não, realmente me desculpe, eu não me atentei a esse pedaço. Porque Tá bom. tem, né? João, João, irmão de Jesus, e João, sim. fulano de tal, entendeu? E João, o João não era discípulo amado de Jesus? Sim, João é discípulo amado de Jesus. Hoje, a gente está em qual hoje? 18. Olha só. Ele diz assim, ó. 19 e 25 tá assim. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Uhum. Eu não sabia até então. É verdade, né? Eu também não estava atenta a isso, que ele era o irmão de Jesus. É Pois é. mesmo, né? E é difícil da gente amar o irmão, né? Jesus E era vou te bom falar demais, né? uma coisa bem interessante, além de ser difícil de amar o irmão, ele era discípulo primeiro de João Batista, né? Ele não era discípulo de Jesus. Então ele É. passa a seguir Jesus depois, e a Bíblia fala que seus irmãos não acreditavam nele, né? Então, assim, ele provavelmente era um dos que talvez não acreditasse nele, né? Não sei. Talvez. Isso aí fica para a Super Talvez. Cláudia, que adora Eu pesquisar não. Sou teologia. super nada. Eu sou muito curiosa. Eu sou muito Então, curiosa. Eu vou ela pesquisar tem- com como, certeza. como isso é referente ao capítulo 19, seu desafio para amanhã é esse. Mas vá dormir 11 horas da noite, 3 horas da manhã não. Tá me mandando 3 horas da manhã. Tá certo que o meu bebê, 3 horas da manhã, ele mama, mas ele mama 3 horas da manhã. Eu não dou de mamar para ele. Então pergunte para a Verônica o código, que ela vai te mandar. Mandar para Verônica. Mas o problema é que tá no seu celular. Ele manda pro Eu seu vou celular. botar Podia um mandar pro meu, né? Podia mandar podia, pro meu celular, mas podia. não manda. Mas vamos Manda lá, só pro capítulo seu. 18, Jesus é preso. Vou ler do 1 ao 11, pode ser? Tá bom. Então tá bom. Olha só como é que João gosta de fazer follow-up. Eu não sei quem que João puxou. Ele gosta de fazer follow-up, porque depois de dizer isso o quê, gente? Eu vou ter que olhar lá no capítulo anterior para saber. Poxa, João. Aí eu vou lá no capítulo anterior, no 17. Depois de dizer o quê? Ele diz assim: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda não o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Se eu ouvir um miado, Tem gato aí na sua casa? tem. Então, Jesus Cristo ele acaba de dizer isso. Eu vou ler do 24 ao 26. Pai, a minha vontade é que eu estou.
não, a minha vontade é que, onde eu estou, também esteja comigo, o que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda não farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. E aí, depois de ter dito isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro, de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com ele O Judas, gato ficou o bravo. traidor. É, Judas, o traidor, é porque a mãe dele tá trocando ele, é? Ele não gosta de ficar pelado, não, é. Primeira criança que nasce pelada e não gosta de ficar pelado. Eu nunca vi isso. Né, meu amor? Ele sente frio, ele sente um frio danado. Eu não sei quem que ele puxou, que ele sente um frio assim, sabe? Parece que ele tá no Polo Sul. Se tirar a luva, tirou a luva, é sério, é impressionante. Seja bem-vinda, Barbezinha. Senta o dedo no aviãozinho aí, a gente acabou de começar. Chama umas 5, 10, 15, 50 pessoas aí para participar aqui da live. A gente está começando agora, tá bom? Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Bobo, né? Jesus igualzinho a Deus perguntando para Adão: Adão, onde você está, Adão? É Jesus perguntando para eles. E responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito, alguém está vermelho, que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? E assim termino até o 11. Menina, eu vou te dar uma surra. Tadinho, ele tá com ciúme que você tá contando a Nada. história pro povo e não tá contando pra ele. Nada, Conta ele como tá se com fosse pra ele. fome. Ele tá com fome mesmo. Pensa numa criatura que come, velho. Vamos Desse lá. tamanho. Jesus é preso e ele tá no Getsemane, né? Então, assim, se a gente comparar esse evangelho, né, esse evangelho de João, com os outros evangelhos, né, na verdade, a gente nota que João ele não fala algumas coisas a respeito do que se passou dentro do jardim Aham. do Getsemane, né? É. João, na É, verdade, não fala um monte de coisa, né? é. Então, assim, a gente não lê nada sobre o desejo do Salvador pela companhia dos discípulos, né? Que os discípulos estavam lá e estivessem orando com ele, nem uma hora, pois, podeis vigiar comigo, né? E porque Aham. eles dormiram. João não conta essa parte. Ele também não fala sobre a agonia de Jesus ali no Getsemane,
orando, pedindo a Deus que, se fosse possível, passasse dele este cálice, é, e que ele estava suando sangue, né? Jesus. Não fala sobre a reprovação dos. Dos sonolentos, né? Das pessoas eu coloquei, reprovação dos sonolentos. O pessoal que estava dormindo não fala sobre Uhum. essa reprovação, né? Dessa. Mas a gente consegue ver mesmo assim a majestade do Filho de Deus, né? Perante todos os inimigos, que na hora que ele fala a respeito, sou eu, eles caem diante de Jesus ali, né? E não tem nenhum tipo de atitude. Eles não conseguem ter nenhum tipo de atitude. Então ali mostra que realmente Jesus Cristo estava pronto para passar por toda a dor, né? Por todo o sofrimento por cada um de nós. Porque ali ele já podia, o povo caiu ali diante dele sem conseguir fazer nada, ele podia simplesmente pegar as coisas dele e ir embora, né? É. Mas ele não fez isso, ele permaneceu ali e ele pergunta novamente, né? Quem vocês estão procurando? É... Tem mais uma coisa aqui que eu queria falar. Lá em Salmos 27:2, que fala assim, ó, Salmos 27:2. Quando os malvados, meus adversários e inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Lá em Salmos 27:2 fala isso. E eles caem diante a presença do Senhor, né, naquele momento. É mais uma confirmação do que o Antigo Testamento fala no Novo Testamento, entendeu? Uhum. Sim, E sim, Pedro, você entendi. vê. Oi? Sim, entendi. De Pedro. E você vê Pedro ali, né, com aquela coragem toda de. Tudo bem, ele estava errado, né? Ele não estava correto no que ele fez. Mas você vê Sim. aquela coragem toda de defender o Cristo, a quem ele ama, né? Pedro é completamente apaixonado por Jesus, apaixonado assim, como irmão, entendeu? Como Salvador, como Senhor da vida dele. Então ele toma ali a espada, ele não quer nem saber quais são as consequências que vêm diante dele para defender Jesus Cristo. É, E várias vezes a gente vê na Bíblia Pedro assim, né, entusiasmado para defender, né, a Jesus, entusiasmado para ir até Jesus, inclusive João omite isso, né? Ele Uhum. entusiasmado para andar sobre as águas, ele entusiasmado, não, Senhor, vamos ficar aqui, vamos suspender uma tenda. Tudo bem, ele foi ali usado pelo inimigo, mas dentro do coração de Pedro você vê que não é porque ele quer impedir o plano de salvação, é porque ele quer proteger o Cristo ali, né? Ele se vê ali, Pedrão, o segurança do Senhor, né? É. Ninguém vai pegar ele. Vai ter que passar por cima de mim primeiro, né? E, e, e a gente não vê hoje as pessoas entusiasmadas com esse cristianismo, né, Marcelo? Hoje a gente não vê as pessoas entusiasmadas com esse cristianismo de falar eu sou o servo do Senhor, eu sou filho de Deus, eu Uhum. sou cordeiro com Cristo. Você não vê as pessoas nesse entusiasmo de ser cristão. Você vê muita gente entusiasmada com prosperidade, muita gente entusiasmada com ganhar o mundo, e isso, em aquilo, aquilo outro, mas com o verdadeiro Que não cristianismo, tem nada de errado, entendeu? Mas o se o seu tesouro tem que estar coração no Senhor. estiver voltado só para É isso isso, aí. tá É isso errado, aí. né? É isso aí. E você não vê hoje, infelizmente, as pessoas como Pedro, como Paulo, como João, entusiasmado em pregar o evangelho. Não, eu vou ali.
Eu vou para a janela 10h40 para pregar o evangelho. Você vê muita gente, não estou discriminando. Eu acho assim, se Deus tem um propósito na sua vida lá nos Estados Unidos de pregar o evangelho, vá pregar o evangelho nos Estados Unidos. Se ele tem um propósito na sua vida de ir para a França pregar o evangelho, vai para a França pregar o evangelho. Mas você vê poucos entusiasmados de ir pregar o evangelho na África, né? Poucos entusiasmados de ir pregar o evangelho na janela 10h40, onde a Bíblia nem entra, né? Então, assim, Não quero ver é, eu é, não poder baixar no meu celular. agora, Paulo, você vê Paulo ali, cara, eu vou e acabou, não tô nem aí, Deus me mandou, eu quero ir É, depressa. Estão querendo me exatamente. matar, mas eu vou depressa, entendeu? Vamos logo porque eu não tenho tempo a perder. Exatamente. Então, assim, infelizmente, esse entusiasmo de Pedro, de eu vou cortar sua orelha, não quero nem saber, entendeu? É raro, né? Tem pessoas, mas é raro, infelizmente. Uhum. É verdade. É, Eu mesmo queria estar e lá. Você quer estar lá, Cláudio? aonde? Lá onde? Podia ser na China, podia ser na China. Ah, Podia eu, ser na eu vou, China. cara. Eu vou. Se Deus É, mandar, eu vou, numa boa. Não então, vou por minha conta e risco, porque eu sou falha, né? Vai por sua conta e risco que ele te puxa para trás. Eu vou na conta e risco de Deus, assim. Se ele me mandar, eu vou. Vou para a janela 10h40, coloco aí um turbante, vou lá numa boa. Como é que é o nome daquilo? Uma burca. burca. Coloco uma burca e vou para lá, não tem problema nenhum. Se ele, Eu se ele ponho uma mandar, bar, com uma ber, com uma bir, com uma bor, com uma é burca. uma burca. Se ele mandar, eu vou. É isso aí. Mas aí você vê também, Sabe Marcelo, que... lá no versículo Ah, 6 e no versículo 5, sendo revelada a majestade de Jesus, né? E falando sobre o não, cuidado Cláudio, que eu ele não tem. gosto não, eu não gosto não, eu não gosto não, eu não gosto não. Eu Do não que? gosto não. Quando você faz isso, Do quando você que? faz isso aí. Ó, não vou nem deixar você terminar de falar. Quando estamos diante da presença do Senhor, recuamos e caímos por terra. Às vezes confusos e sem saber o que fazer. Mas a gente recua e cai por terra na majestade e na presença do Senhor. Você para com Exatamente. isso. Não é isso que eu ia falar agora. Engraçado. É testificado, né? É, exatamente, exatamente. E repara também os erros, né? Jesus repara ali no versículo 8 os erros, né? Porque ele se submete à vontade de Deus, né? Então, mesmo ele estando ali, sendo para ser entregue como ovelha, né, aos matadores, ele está fazendo a vontade de Deus, então ele não recua, né? De forma alguma, né? É engraçado que é igual a história do cachorro, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe quando o cachorro, quando você está andando de bicicleta, não sei se quem está aí do outro lado, a gente desaparece um pouco, as pessoas desaparecem por aqui também. Eu vou sentar o dedo no avião aqui, vou convidar umas pessoas para vir para cá, para ver É se bom, é elas bom, é vêm. bom. Acho que Olha só, o povo fala assim, não, eles não vão hoje, não. mas eu não vou desaparecer nunca mais. Segunda-feira a gente está de volta, 0659 AM, 0659 PM. E do trono, meio-dia e 5. E meio-dia e 5 agora não vai parar, não. Vai ser para sempre. E Ah, parou e não tem que parar. E não tem que parar e não vai parar nunca mais. Em nome de Jesus. Eu quero verdade, dizer uma pronto. parada para você. Sabe a história do cachorro? Não sei se você já passou por isso. Você tá andando de bicicleta, de repente você olha na lateral, tem um cachorro. Aquele cara é um cachorro mirrado, que tem cara de cachorro de rua, mas que é bravo, que você tem um medo do cacete dele. E aí ele começa a andar e latir atrás de você. Começa a latir, 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 andar atrás de você. E você tá na bicicleta e você tá chegando no seu destino e você vai ter que parar. E aquele cachorro tá ali latindo. Você diz, lascou. Ele vai comer minha canela, vai rasgar minhas pernas, ele vai fazer alguma coisa. E aí você para, ele para. E aí fica assim, olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que fazer. Você parou, é igual o cachorro andando atrás de você quando você está andando de bicicleta, quando você está andando de carro. Ele não sabe o que fazer. É a mesma coisa aqui, que o pessoal que foi buscar Jesus aí, chega lá e vê, aí não sabe o que fazer, eu vou me prostrar. Ele é meu rei. E não tem jeito, meu irmão. Quando ele é rei, ele é rei. Entendeu? E todo mundo se prostra diante da majestade do Senhor. E é assim que tem que ser, e é assim que vai ser até a consumação dos séculos.
E não Amém. adianta a gente achar que não será assim, porque será assim para sempre. Com certeza, com Eu acho certeza. extraordinário, extraordinário demais esse nosso Deus. Que aí chega assim e fala assim, ô, peraí, que tem uma parada aqui, não sei o que. Parada? Tá procurando quem? Ele pergunta, né? É igual no capítulo de amanhã. E ele pergunta duas vezes, se eu não me engano, né? É, ele No, pergunta duas amanhã. vezes. Não, exatamente. Ele pergunta duas vezes. Aí ele chega e fala assim: deixa eu te contar uma coisa aqui, velho. Sou eu que você veio. Eu. Você veio buscar que eu desenhe. Sou eu que você veio buscar. Sim, senhor. Né? É muito massa isso, velho. É uma autoridade, velho. Vou te Se falar Senhor, uma coisa. Senhor, eu Eu vim te desejo essa buscar porque o autoridade. Senhor mandou, entendeu? Porque tem que ser Exatamente. consumado aí. Senão, não cai sobre mim, não, por favor. Exatamente. É igual o pessoal quando vai para atrás de Elias, né? Que chega lá, aí Elias detona 50, depois ele detona mais 50, aí vem o terceiro e fala assim: Ô Elias, pelo amor de Deus, tenha piedade, eu tenho que fazer o que o rei manda. Por favor, É, me escute, não me mate, não. Você já matou dois. quer Tá bom bobagem demais. aí? Você pode, por favor, o rei está solicitando uma audiência com o senhor. Não é que você está sendo intimado, não. Ele está solicitando, por gentileza, se encarecidamente for, a possibilidade de ter uma audiência com Vossa Majestade. E O se rei você não gostaria. quiser ir, não tem problema, não. Você só me dá o recado, eu desço lá e conto pra ele. Eu prometo que eu conto. Não precisa ficar mandando fogo, não. Pô, Desse tem, jeito. tem Desse piedade. jeito que Daqui ele a pouco a faz. humanidade toda acaba. É. Desse jeito. Desse jeito. Mas a Então, soberania de Deus é assim, né, Marcelo? Não tem jeito. É soberania de Deus e acabou. verdade. Então, vamos Pode embora. Olha mandar só. bala, eu Do deixo. 12, eu vou do 12 ao 40 só. Ao 40, eu achei que você ia do 12 ao 23. Pode ser. Ah, sim, isso aqui é divertido, né, velho? É a coisa mais divertida do mundo é falar sobre a palavra de Deus. Assim a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam, mas é muita gente. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Ora, Caifás era aquele que declarou que Jesus ia ser o cara que ia salvar o povo. Está escrito aqui, ó. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Caifás profetizou como sacerdote. Simão, Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: Não, sou não. Que Não isso? conheço, não. Acabei de Nunca cortar vi, uma nunca orelha vi. ali, mas não Nunca vi. conheço, não. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Não sou. Os servos e os guardas estavam ali, acendido e tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina, e Jesus lhes respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali lhe deu uma bofetada dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote?
Vou até o 24? Pode ir até o 24. Jesus lhes respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que está me batendo? Então Anás o enviou, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Tava aqui no aviãozinho. Eu percebi. Pois é, né? Engraçado que quando a gente falou sobre 28 atos em Atos, né? Oi, Thay, seja bem-vinda, Silvia. A gente falou exatamente sobre o que Paulo passou, que foi muito parecido com o que Jesus Cristo passou ali também, né? Me veio à memória agora a mesma coisa, sabia? É o que que ela falou aí? Não é Eu- uma doida do YouTube. Se preocupe não, vai. E aí, o que que acontece? Vamos lá. É, Lá do 12, né, até o 27, ele fala sobre essa presença de Jesus perante o sumo sacerdote. E incrível é que esse sumo sacerdote é exatamente aquele que diz que Jesus Cristo vai morrer para que haja salvação da humanidade, que é necessário Exatamente. que ele morra, né, para que haja salvação da humanidade. Uhum. É, E aí você vê também ali quanta gente foi necessário para levar Jesus até o tribunal. E Jesus não fez nada. Ele estava ali, uai, gente, tô aqui de Cuidado! boa. É Se armado e quiser- perigoso. vamos andando, não tem problema não. Eu não precisa nem me amarrar, eu sei para onde eu vou, entendeu? Ah, Mas ali o povo, né? E eles fazem o mesmo com Paulo também, né? De amarrar Paulo, né? Enfim. É, E aí o que que acontece? Você vê ele diante do tribuno, né, ali do oficial magistrado, como os servos dos judeus, né? Enfim, os sacerdotes. Você vê aquelas pessoas todas que estão colocadas como supremo, como poderoso, como isso, para julgar simplesmente Jesus. é. Sabe o que que eu acho massa, Cláudio? Olha só, no 23 ele diz assim, ó, se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, ou seja, pode me bater. É isso que ele está falando. Entendeu? Dê testemunho do mal, pode me bater. Mas se eu falei bem, por que que você está me batendo? E aí a Anás deve ter pensado assim, esse cara aí, o buraco é mais embaixo, eu não tenho cacife não, vou mandar ele para o sumo sacerdote, porque lá ele vai resolver. Sabe por quê? Porque na lei romana não houve nenhuma transgressão de Jesus Cristo. Nenhuma transgressão Sim, de Jesus ele Cristo. foi Pela morto lei, inocente. E o propósito exatamente. de Deus é exatamente esse. É Agora, que na ele lei fosse dos morto judeus, na como lei dos inocente. judeus, sabe o que que eu acho curioso? Na lei dos judeus, ele cometeu um crime. Ele trabalhou no sábado. Foi isso que ele Sim, fez. Desde o início, o crime de Jesus foi ter trabalhado no sábado, na lei dos judeus. Mas na lei dos romanos, que regia as polis nessa época, as cidades nessa época, crime nenhum foi cometido. Algum foi cometido. Então, no capítulo de amanhã, a gente vai entender um pouco mais em profundidade sobre isso. uhum. Mas, assim, existia um processo de sincretismo, um processo de, de da importância de gerar como é que eu posso dizer? Uma ligação de poder entre o sumo sacerdote, que tinha muita credibilidade na época e que É falava no verdade. Sinédrio, que É, julgava e não sei o quê, eu ia e falar que sobre era. isso. Na verdade, E. Diga. Roma trabalhava dessa forma, né? A gente já falou sobre isso. Eles não tinham gente suficiente para dominar as terras, né? Eles dominavam as terras e ali eles tomavam alguém da terra para trabalhar ali como governador, né? E ele, na verdade, geralmente essa pessoa já era alguma coisa daquela terra,
mas era governador de Roma na Terra. Eu estava Aham. assistindo um filme, eu até quero estudar para ver se é verdade ou não, porque eu realmente não estudei, mas eu vi um filme que é bem interessante, que ele conta que os romanos faziam uma coisa, no início, eles faziam uma coisa bem. Eles pegavam os filhos dos mestres dos bárbaros, né, que eles chamavam de bárbaros, Hum. e eles pegavam os filhos dos mestres dos bárbaros e criavam como filhos, né? Para não invadir a terra, os mestres tinham que dar os seus filhos para eles. E aí eles Ah. criavam como filhos. E, e essa criança tinha amor a Roma, tinha amor ao seu pai, tinha, até porque entendia que o seu pai verdadeiro tinha abandonado ele, né? Sim. Então tinha, e eles criavam com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação aquela criança. E quando essa criança crescia, ela tinha por herdade, direito à terra de seu pai sanguíneo, né? Então ele ia e tomava essa terra, né, como herança, e geralmente os romanos matavam o pai sanguíneo, então ele tomava a terra por herança, porque era filho, e governava como romano. Então, assim, eles tinham uma estratégia muito, é, muito fechada, muito, eles eram muito inteligentes, entendeu? Então, eles tinham um poder, uma estratégia muito interessante de se trabalhar. Você vê aí tanto que, assim, quando a gente fala sobre Anás, por exemplo, que ele tá. Quem é Anás? Anás, ele é o filho de Sete. Ele foi nomeado sumo sacerdote por Quirino em 7 depois de Cristo, né? 7 anos depois de Cristo, ele foi nomeado como sumo sacerdote, Anás. Hum. Ele foi deposto em 15 ou 23 depois de Cristo, porque ele perdeu o cargo, mas não o poder. Ele não perdeu o poder, pois 5 de seus filhos exerceram o cargo de sumo sacerdote, como também seu genro Caifás, entendeu? Como seu Aham. genro Caifás. A maior parte desse trecho bíblico fala sobre Pedro, né? E fala sobre esse complexo entre coragem e covardia de Pedro, quando a gente continua falando. Mas, na verdade, o que eu queria falar é assim, quem é Anás, né? Quem é Anás? Quem é Caifás? Então, assim, era, na verdade, tudo ali um projeto familiar, né? Um projeto de governo que os romanos tinham. E eles eram muito inteligentes, então assim, eles não queriam ir de contra os judeus, apesar de Jesus não ter falha nem erro nenhum, ele não era romano, como no caso de Paulo, que aí eles prenderam Paulo em casa e deixaram Paulo preso em casa, né? Aham. Mas Jesus Aham. não. Jesus era judeu. Então, assim, havia uma questão nesse processo onde eles tinham que não havia pecado, não havia erro, não havia nada contra a lei, mas eles não podiam se opor ao judaísmo porque eles não tinham nenhuma nada que os segurasse, entendeu? Que os ligasse ali. E outra coisa, havia também um medo de perder o reinado. Porque se Jesus é o rei dos judeus e ele veio para reinar, eu também tenho que me desfazer desse cara, porque olha o tanto de gente que já está seguindo ele. Exatamente. Será que ele não vai fazer um motim contra a gente aqui? Então tinha essas duas questões aí, né? O medo do motim do judaísmo se não crucificasse Jesus e o medo do motim do judaísmo se não crucificasse Jesus, o motim vindo de Jesus, entendeu? Aham.
Ou seja, o objetivo era continuar no poder, porque o poder é que era o mais importante. A gente tem visto isso desde o início da leitura de João. A gente tem percebido que a única coisa que é verdadeiramente importante dentro do processo dos sumos sacerdotes e do povo, tanto é que no final do capítulo de amanhã, quando eles, ou foi de hoje, aí a gente vai ver que eles, não, é de hoje, que eles pedem para soltar Jesus, e aí ele fala assim, ele fala assim, esse cara não tem crime nenhum, deixa eu soltar ele. Aí ele fala assim, não, tá perto da Páscoa, vamos soltar outra pessoa. Aí vamos soltar o Barrabás, porque quem é amigo de César não é, não permite que alguém se titule rei. E aí ele fica com um cagaço grande, entendeu? Porque ele quer verdadeiramente não perder o título, não quer correr o risco de perder o título como rei, como governador da polis naquela época, enfim. Ele não queria, e aí ele fica com um cagaço e diz, quer saber? Vai, façam o que vocês quiserem fazer e me deixem em paz nessa parada. Ele também tá com um medo enorme de Jesus, né? Sim, sim. Mas João não conta muito isso hoje, não, né? Daquele É. negócio que a mulher dele fala, olha, tome cuidado porque o bicho vai É, pegar. Não, João quer saber de Jesus. exatamente, exatamente. O resto é o resto. E o curioso é que eles não puderam entrar, né? Só quem entrou foi Paulo, segundo o que está escrito aqui. Só quem entrou foi Paulo, não. Foi Pedro, entrou um pouco depois, mas não ficou lá perto. E um discípulo que eles nem falam quem foi. Ele fala assim, um É, que discípulo, ele tinha, que eu até ia falar ele isso, né? era, Que tinha um quem conchavo tem, lá com alguém. é, Será quem que tem foi Judas? amigos, né? Não precisa de inimigo, dependendo. Se for igual a Judas, mas também quem tem amigo tem tudo. Eu concordo com você. É verdade. Ai, Senhor. Vamos. Vamos, qual é mesmo? A Do gente vinte vai e do quatro em diante. 25 e diante. Até o final? Uhum. Tá bom. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Não, 25, seu besta. Você não sabe o que é 25, não? Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Conheço não. E negou e disse: não sou não. Um Jesus? dos servos. Quem é esse? Eu Nunca não vi na sabia, minha não vida. sabia nem que tava rolando, sabia nem que tava rolando uns negócios assim. Cheguei ontem. De onde que É, você chegou? Eu cheguei de Jocundá. Já ouviu cheguei, falar? cheguei de qualquer lugar que ele não tenha passado. É. Não, sou eu não. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha arrancado as orelhas, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele, arrancou as orelhas do meu primo? E de novo Pedro diz assim: Não, não foi eu não. E aí, quando ele Deve ser um termina de negar a clone. terceira vez, quando ele termina de negar a terceira vez, aí o galo canta e ele deve se lembrar e se arrepender, né? Mas aí Jesus Cristo não vai contar aqui, eu acho que mais para frente, qual o propósito disso na vida de Pedro? É o propósito mais lindo e mais extraordinário. Um dos propósitos mais lindos e mais extraordinários, que é mudar verdadeiramente, de dentro para fora, um ser humano, para ele se tornar a pedra filosofal. É, ele Né? Se precisa fosse o ser. Harry Potter, ele ia se transformar na pedra filosofal, Pedro. É, mas ele não é essa, não. É a importância, né, dele ser o líder da igreja, né? Uau, é isso aí. Ser o, E aí, ó, Deus trabalhou ele para ele se posicionar como ser humano, como um cara que é E isso poderoso, é que é tão forte. incrível que Paulo, lá em Atos, ele volta para falar com Pedro, para perguntar: Pedro, e aí? A gente Cláudia, circuncisa ou sabe que uma não? ideia que eu tive agora, que veio assim, alguns chamam de insight, eu chamo de Espírito Santo. Segunda-feira a gente vai falar sobre como se formam as crenças, né? À noite a gente volta numa série de inteligência emocional. E inteligência emocional é forte impacto emocional. A partir de forte impacto emocional, ou a partir de repetição, mas a partir de forte impacto emocional é mais forte, gera-se crenças na nossa cabeça. Olha só que extraordinário.
Existe mais forte impacto emocional do que Jesus Cristo olhando no seu olho e perguntando para você assim: ei, você me ama? Aí você sente aquele gelo no coração. Aí ele pergunta de novo assim, ó: ei, você me ama? E aí ele fala assim: tu sabes. Aí ele pergunta uma terceira: existe forte impacto emocional maior do que isso para criar uma crença, para criar verdadeiramente uma crença de que ele apacenta as minhas ovelhas. Caraca, velho. Olha só, vamos começar nisso? Sim. Beleza. Então fechou. Cara, que extraordinário. Depois levaram Jesus à casa de Caifás. Eu já li, não? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório, para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Oh, gente, a Páscoa estava entrando no pretório. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: uai, não é verdade? Sim, com certeza. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês fazem contra esse homem? E eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Não foi Pilatos isso que disse: eu perguntei para vocês. Respondam! levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Aos que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando que com que tipo de morte estava para morrer, que era a morte de cruz. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus responde sabiamente. Quando eu falo umas palavras da linguagem de hoje, é porque sou eu que estou inserindo, tá bom? Esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? E Jesus respondeu: O meu reino o não é. meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu acho nenhum crime neste homem, mas é de costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Porque Barrabás significa rei, né? Se eu não me engano. Cara, que impressionante isso aqui. Primeiro, assim, Jesus Cristo diz assim: eu não, esse reino não. Quer ir lá atrás, que eu tenho algumas coisas para falar a partir daqui. Então, eu queria que você falasse lá de trás, do 28 em diante. Pode Então, falar. ele começa ali falando sobre Pedro, né? A gente vê esse complexo entre coragem e covardia de Pedro, porque ele começa cortando a orelha de um soldado. Na verdade, ele começa antes falando para Deus assim, falando para Jesus assim. Minha mãe fica lá embaixo falando: Deus não, é Jesus. Eu falo assim: Jesus é Deus.
Hashtag tá, mãe. É a mesma pessoa. Então, mas é Jesus, né, falando para Jesus: Ah, Senhor, se o Senhor for preso, eu vou com o Senhor. Se o Senhor for levado, eu vou com o Senhor. Se o Senhor for açoitado, eu vou com o Senhor. Onde quer que o Senhor for, eu vou com o Senhor. Eu vou. Aquela coragem toda. E você acredita que isso vai acontecer quando ele pega a espada e zum na orelha do soldado, né? Você fala assim: opa, Jesus se enganou aí, né? E aí Jesus olha para ele, né, e fala: Não, não faça isso não, né? Por um acaso não é para que eu beba do cálice que o Senhor me deu, que o meu É pai isso me aí. deu, né? É isso aí. Então eu tenho que cumprir a vontade dele. Não faça isso não. Ele só tá vindo aqui cumprir o papel dele, cara. Não faz isso não. O bichinho não sabe nem de nada, inocente. E aí coloca a orelha de volta e você vê ali que eu acho que aconteceu com Pedro nesse momento foi assim: tô confuso. Agora eu fiquei meio confuso aí. Se não é para matar, então o senhor vai morrer mesmo. Acho que caiu a ficha de Pedro ali, entendeu? Meu Deus, ele vai morrer mesmo. É isso mesmo o propósito, né? E aí acho que ele entra em choque. Acho que Pedro entra em choque, assim, de um Uhum. choque de realidade, assim, tipo, caramba. E agora? Ele vai embora e eu vou ficar. Ou eu vou com ele e vou morrer. E como eu disse para ele que eu ia. E quando as pessoas começam a perguntar, eu acho que ele começa a pensar assim: vão me crucificar também. Peraí, não, peraí. Eu disse que ia, mas porque eu achei que o senhor ia, tipo assim, sabe, carregado, não crucificado, né? Esse negócio de cruz não é comigo, não. Poxa, mandou para Elias uma carruagem de fogo e para mim vai mandar a cruz? Brincadeira, De né, cabeça Jesus? para baixo. Poxa, brincadeira. Mandava Faz um carruagem favor também aí. de fogo. Faz por mim igual o senhor tá fazendo com o João aí. Deixa eu morrer de velhice. Esse negócio aí de, né? Não, por favor. E ele morre crucificado, né? Então, assim, ele Não, tá realmente é feito. uma questão de coragem, aquilo muda na vida dele. E Tá quando ele se feito por vê Deus. naquele momento ali de negar a Jesus 3 vezes, que ele diz que não conhece Jesus e o galo canta, e João não fala sobre isso nesse momento, eu acredito que nesse momento é Amor. tipo, é, meu Deus, ele vai morrer mesmo. E tudo que ele disse era verdade. Hum, Eu não tive nem a coragem de estar do lado dele nesse momento. hum. De ir lá ver o que ele estava passando e falar assim: Jesus, estou aqui. Teu amigo está aqui contigo. Não posso entrar na frente porque é propósito de Deus que você passe por isso, mas eu estou aqui. E eu acredito que a Bíblia fala de João como discípulo amado, porque o posicionamento de João é diferente, né? Ele fala assim: eu tô aqui. Eu tô aqui, eu não posso fazer nada, mas eu tô aqui. Então, eu não sei se eu posso te dar um pouquinho de força nesse momento que o Senhor está passando, mas eu quero que o Senhor olhe para mim e veja o amor que eu tenho pelo Senhor, para pelo menos o Senhor conseguir passar por isso sabendo que o Senhor não está sozinho. Como o Senhor Sim, disse: ah, vocês vão me deixar sozinho. Eu tô aqui. Eu não te deixei sozinho, né? sim. Então, e eu acredito que a gente quer passar pela dor exatamente com alguém que diga pra gente assim: às vezes a pessoa não pode aliviar a nossa dor, meu pai. Eu não posso aliviar a dor dele, sabe? Eu não posso tirar com a mão o que ele tá sentindo, mas eu quero que ele olhe pra mim e me veja aqui. Sim, Que ele saiba que eu tô por perto. Ele sim. saiba que ele tem amor, né? Hoje eu tava Isso é dando banho muito nele, importante. e ele falou assim pra mim: você vai me agarrar? E eu disse: eu vou te agarrar. Então, assim, é saber que mesmo em meio a todo esse conflito, a gente está ali. Que eu te amo, né? E é isso que Jesus queria sentir e sentiu de Deus, né? Infelizmente, nem todo mundo pôde fazer isso. É. Eu vejo Pedro ali, nesse momento, arrasado.
Ele tá ali, Jesus completamente submisso à vontade de Deus. Ele se cala, ele com sabedoria, como você falou, ele mostra o testemunho de Deus, ele mesmo insultado, mesmo com toda a dor que ele iria passar, porque ele já sabia, mesmo Deus tendo se afastado dele porque ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, e Deus não anda na. Oi, Ariane, tudo bom? Seja bem-vinda. Deus não anda, né, com as trevas, e então, mesmo ali, em meio a tudo isso, ele ele estava forte, dizendo assim: estou aqui, né? E o povo, olha a dor de Jesus, seus irmãos, seus filhos, né? Porque ele é Deus, Sim. são aqueles que vão crucificá-lo e estão pedindo para soltar o cara mais perigoso de Judá. Uhum. Barrabás era um bandido perigoso. Por isso que Pilatos colocou ali essa oferta. Porque ele falou assim: o povo não vai querer passar pela mão de Barrabás. Vai preferir soltar Jesus. E olha só, no aramaico, Barrabás, do aramaico é Bar-Abas, filho do pai. É a figura do cristianismo que nasceu na cidade de Iafo, ao sul da Judéia. Foi contemporâneo de Jesus Cristo. É um personagem citado no Novo Testamento no episódio do julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Então é Bar-Abas, que é filho do pai. Então por isso que eles falaram, se quer que solte este, e aí ele diz aqui, porque ele diz assim, ó, no final do capítulo, ele diz bem assim, e aí fala, não este, mas Barrabás. Cadê? Bora, meu filho. Travou minha Bíblia. Já A que sua quer aí de soltar o folha, filho de. Quer soltar o filho de um filho do pai, então solte esse filho do pai. Exatamente. Não Agora, de este, que mas pai esse aí Barrabás. era filho? Porque esse aí, né? É, ele era ladrão e assassino. Ele era muito temido. É. Então, assim, Karen, você ser trocado por uma. Você que ofereceu tanto amor, tanta cura, tanto ser trocado, é só Jesus. É. Só Jesus para olhar assim do céu e falar: Pai, perdoa-os. Uhum. São todos ignorantes. Para sempre. É, é. Então, olha só. Quando a gente chega aqui, Claudinha, quando a gente chega aqui no, no, no 36, e ele diz assim, ó, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E Pilatos perguntou: Você é rei? Jesus respondeu: Primeiro quero dizer o seguinte: os meus ministros, ele está dizendo os ministros, os sacerdotes, aqueles que foram colocados, porque assim, os primeiros sacerdotes que foram instituídos automaticamente direto do trono, entendeu? Direto da fonte, foi o irmão de Abraão, qual é o nome dele? De Abraão não, de Moisés, qual é o nome dele? De Moisés, Arão. Arão. Arão e depois a sua descendência. E aí começou a ficar político isso, como você falou agora há pouco. Começou a ficar político e gerar trocas políticas, entendeu? Para se manter no poder. Então ele diz assim, ele diz exatamente isso. Se se este fosse o meu reino, tá acabando? Tem 2 minutos? Se este fosse o meu reino de verdade, esses ministros me defenderiam e eles estão me trazendo aqui para me entregar para eu ser morto. E eu não vou A ser gente pode morto por falar assim: eles. ah, mas Pedro defendeu ele. Não, mas não é isso. Eram os ministros. É, exatamente. E o segundo ponto é quem confessa, o Senhor que confessa que eu sou rei. Nós líderes
Nós não somos, para a gente fechar, nós líderes, nós não nos intitulamos líderes. Nós somos vistos e colocados no poder como líder. Ele diz: você só está nesta posição porque o meu Pai te colocou nessa posição. E você é visto nessa posição porque você se posiciona como líder e as pessoas te enxergam como líder. Porque se ninguém te enxergar como líder, você pode ter o título que for, que você não é líder de bosta nenhuma. Então é muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade. A gente está querendo forçar as pessoas que enxerguem a nós do jeito que Jesus Cristo gostaria que a gente fosse enxergado, ou a gente está demonstrando pelo modelo de Jesus Cristo quem que nós gostaríamos que Jesus Cristo fosse visto em nós. Tava Então falando preste isso com a atenção minha nisso. mãe hoje mais cedo. Que assim, eu não acho. Existem alguns dogmas de igreja que eu não acho assim, que ele tem dogmas que eu não sigo, sabe? Mas que eu não Aham. acho errado. Então, se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração para você agir dessa forma, cara, vá em frente, né? É isso aí. Se ele te condena a agir de outra forma, mas eu acho hipocrisia como os fariseus, que assim, o Espírito Santo de Deus só te toca dessa forma dentro da igreja, fora você pode agir de outra. Então, assim, você tem de ser dentro e fora, porque não é estar, é ser. É isso aí. Então, não adianta eu me vestir de uma forma ou eu usar alguma coisa para ir para a igreja para adorar a Deus e quando eu tô sozinha na minha casa, não precisa ninguém estar me olhando, mas eu tô sozinha na minha casa, eu ajo de uma forma completamente diferente. Eu me visto o que eu tô dizendo não são roupas. É, o Instagram deixou, ó. É, Ah, já então viu, tá bom. não são roupas. Não estou falando de roupa, eu estou falando vestimenta espiritual. Eu me visto de uma forma completamente diferente do que Deus me ensinou, né? Sim, Então, ou você é, ou você está. é isso aí. É muito importante isso. Paizinho querido, muito obrigado por essa retomada, por esse retorno, que será ininterrupto, porque é o nosso Amém. compromisso com o Senhor. É o compromisso com as pessoas que estão aí do outro lado. Senhor, Amém. nós agradecemos cada um dos momentos que passamos juntos. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que esse momento ele se prorrogue durante o dia, durante o final de semana e Isso. durante toda a nossa vida. Mas eu quero que isso se prorrogue, Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que abrirem a boca e confessarem o Senhor como Amém. seu único e suficiente Salvador. Que se prorrogue, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo e a Tua proteção para todos aqueles que verdadeiramente acreditam em Ti. Senhor amado, para aqueles que não acreditam em Ti, também tenha a proteção do Teu Espírito Santo, mas tenha um incômodo extraordinário e profundo do Teu Espírito Santo, para que seja o Senhor da vida deles. Em nome de Jesus, Pai amado, te louvo, engrandeço o teu nome e agradeço por cada um dos momentos perto de ti e perto desse ser humaninho aqui, extraordinário, fazendo live com nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Beijo. Amanhã, 065. Não, Beijo amanhã na temos Vera, beijo na Verônica também, viu? beijo em todo Na mundo. Deixa Deus. Grazi. Tá bom. Beijo, galera. Amanhã, ó, amanhã meio-dia e 5 e a partir de segunda-feira a gente volta com It's Time 0659 AM e PM com especial de inteligência emocional. Tá Só joia? que eu queria deixar um recadinho para vocês. Acompanhem o canal Café com Reflexões. A gente não parou lá, entendeu? Tem alguns vídeos que estão programados. Então, assim, Tá tendo é, 2 vídeos por dia, pelo é, menos. pelo menos. É, Então, a partir das 6 horas da manhã, a gente está sempre lá. é. Então, vamos que vamos e que Deus nos abençoe. Beijo no coração. Edita aí que eu vou ter que diminuir aqui. Eu vou ter que baixar e diminuir porque no meu Instagram só vai 1 hora, porque o meu é de pobre. O seu é de rico. Beijo! Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Até amanhã. É.